Eu vou tratar, como o irmão João falou, sobre liderança bíblica. E onde nós aprendemos sobre liderança bíblica? Na Bíblia, né? E nós vamos procurar ver um pouco. Quero trazer também algumas aplicações que nós procuramos fazer na comunidade, na igreja que nós estamos, que talvez possa servir como direção, algumas orientações para vocês desenvolverem aqui, se for essa vontade do Senhor. Em 2017, a Comunidade Cristã de Londrina começou em 2012. Mas nós começamos, em termos de liderança bíblica, nós começamos de maneira errada. Na época havia um grupo de irmãos, nós éramos, no início, em 4 casais. Então, muitas reuniões, muito do que nós decidimos em grupo. Então, estávamos nós, as esposas participavam também. E, passados alguns anos, nós, pela graça de Deus, por meio do pastor Paulo Bornelli, pudemos ver que nós estávamos liderando, ainda que fosse algo bom estar junto, mas nós estávamos liderando de maneira errada a igreja. E tivemos que reconhecer isso com a nossa igreja, com os irmãos e irmãs, e então reformular a forma como nós estávamos guiando a igreja. De acordo com a Bíblia, só existem 2 ofícios, ou 2, cargo é uma palavra ruim, mas talvez para a gente possa entender, para a igreja, que são necessários e fundamentais para qualquer igreja. A liderança de uma igreja é composta por esses 2 ofícios, que ou são o ofício de presbítero e o ofício de diácono. E para você que está aqui, os irmãos que estão formando nesse processo com a igreja, é importante que você que congrega regularmente aqui entenda o que a palavra de Deus diz. Na época e toda mudança ela tem uma certa resistência, né? Na época quando nós falamos que precisávamos mudar, houve também uma dificuldade. Mas o ponto é o seguinte: o que a Bíblia diz? Se nós estamos fazendo de maneira errada, por mais que haja uma certa resistência à mudança, isso não importa. O que importa é que nós nos submetamos à palavra. E aí, então, eu quero ver com vocês, a partir de 2 textos centrais, o que são esses ofícios, essas funções. Quem pode desenvolvê-las? O que pode ser feito para aplicar o que a palavra de Deus ensina? Então, nós vamos ver 8 pontos aqui, entre presbíteros e diáconos. Primeiro, o que é um diácono? Quem é o diácono? O que é o ofício do diácono? Como deve ser o caráter do diácono? E algumas funções práticas para a diaconia, para o ministério diaconal. Depois nós vamos ver quem é o presbítero. O que é esse ofício de presbítero? Como deve ser o caráter do presbítero? E algumas funções práticas também do ministério pastoral. Nós vamos ver que presbítero, ancião, bispo, são palavras sinônimas na Bíblia. No Novo Testamento, sempre que uma igreja era plantada, estes 2 ofícios eram instituídos. Então, nós vemos isso de maneira muito clara com o apóstolo Paulo. Paulo, em suas
a 4 viagens missionárias, ele chegava numa cidade, por exemplo, ele chegasse aqui em Cambará e não houvesse uma igreja, ele pregava o evangelho, Deus, pela sua graça, convertia os seus, e ali então começava uma igreja. No início, a igreja se reunia em casas. E Paulo, então, como o objetivo dele ele era um apóstolo para lançar a semente, ele não exerceu o ministério, o ofício de pastor, ainda que ele pastoreava igrejas, ele estava dentro do ofício de apóstolo, que não existe mais. Os apóstolos são aqueles que a palavra de Deus estabelece. Não sei se aqui em Cambará tem igreja que tem apóstolo, não tem? Lá em Londrina tem. Lá em Londrina tem igrejas que têm apóstolos, mas eles são falsos, né? Porque os únicos apóstolos verdadeiros são os que estão na Escritura. O ofício que foi substituir o apóstolo, não em todos os dons, obviamente, foi o ofício do presbítero. Então, quando Paulo começava, outros irmãos plantavam a igreja, ele ia embora. E a gente vai ver isso várias vezes. E aí, então, era estabelecida a igreja, irmãos que creram no evangelho começavam a se reunir para estudar a palavra de Deus, e ele estabelecia que deveriam ser eleitos presbíteros, né? E nós vamos ver isso que também, como foi instituído, como a palavra nos ensina, também para os diáconos, né? Eu queria começar a partir dos diáconos, e o texto é 1 Timóteo, capítulo 3, dos versos 8 a 13. 1 Timóteo, capítulo 3, versos 8 a 13. Timóteo, por exemplo, era um presbítero. Ele creu no evangelho por meio do apóstolo Paulo. Diz assim: os diáconos igualmente devem ser dignos homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se nada houver contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher, governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo. Eu estou lendo aqui na versão NVI, tá bom? Esse é um estudo que eu fiz há alguns anos lá na igreja, eu estive revisando aqui, e hoje eu não uso mais a NVI, eu prefiro a revista atualizada. Um outro assunto, né? As versões bíblicas, todas elas têm algumas dificuldades, por isso que é muito bom, no caso de ler uma nova tradução, na linguagem de hoje que não é muito recomendada, mas às vezes dá também, ou numa versão transformadora, ou numa nova versão internacional, é sempre bom você ter uma revista atualizada, uma versão mais tradicional, para poder comparar os textos. Às vezes, algumas palavras ficam um pouco mais fáceis de serem compreendidas. Às vezes, na tentativa de ficar mais compreendida, acaba perdendo o significado. Por isso que é bom ter cuidado nesse sentido com versões bíblicas. Vamos lá. Aqui nós já vemos o primeiro ponto importante, que começa os diáconos, versículo 8. Né? E aqui então, nós já estabelecemos, existem igrejas que têm diaconisas. Né? Nós não cremos, à luz da interpretação desse texto, que haja diaconisa. Mas não está falando das mulheres? Sim, está falando das mulheres dos diáconos, e não que as mulheres possam exercer o ministério diaconal. Existem irmãos que entendem assim, não sei como é que vocês procedem, né? Mas para nós, na igreja, na comunidade, nós entendemos que o ofício é especificamente para homens, porque, é claro, ele vai exercer um certo nível de autoridade. Então, nós entendemos, à luz da Escritura,
porque é claro que homens devem exercer. Mas o que significa essa palavra diácono? A palavra diácono vem do grego, né, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, vem da palavra, é uma transliteração diáconos, e que significa simplesmente aquele que serve. A primeira vez que a palavra diáconos aparece na Bíblia é em Mateus, capítulo 20, versos 25 a 26. Nós já vamos voltar para o texto aí, mas vamos lá para Mateus 20, 25 a 26. Diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, a quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. A palavra servo aí é a palavra grega diácono. E aqui nós já vemos uma característica muito importante daqueles que lideram. Os que lideram devem ser aqueles que servem. E Jesus está falando aqui para os apóstolos, né? Da perspectiva humana, os apóstolos eram os mais importantes. Só que Jesus vai trabalhar isso com ele, vai assim, ó, vocês sabem que no mundo as autoridades, as que são mais reverenciadas, são as que são mais temidas e que são servidas, né? Entre vocês não vai ser assim. Aquele que serve é que é o mais importante. E Jesus está falando isso novamente para apóstolos já. Então, isso já vai, obviamente, nós vamos ver que ele é trazido para toda a realidade da igreja. Da perspectiva humana, o servir é um trabalho de segunda classe. Quando você chega numa empresa, né, e dependendo do porte dela, que tem diretores, né, e presidentes, as pessoas mais louvadas, mais respeitadas são esses. E que normalmente as pessoas mais simples sequer têm acesso. Mas isso é no mundo. No reino de Deus, nós temos um Deus que se fez homem e veio servir. E tomou a pior das formas da perspectiva humana. Então, para o reino de Deus é diferente do mundo aí fora. Então, não se trata de uma realidade de segunda classe. Não existe isso para Deus. Jesus veio para servir. E alguns dos que Jesus chamava de apóstolos eram então também diáconos, eram servos. Deveriam ser servos. Aliás, todo cristão, homem e mulher, deve ser diácono, deve ser servo. Todo cristão deve ser também apóstolo. Apóstolo é a palavra enviado. O problema é que aqueles que se intitulam apóstolos, eles querem exercer uma função de primazia. Eles querem ser reverenciados, como se fossem os apóstolos. É um apóstolo, nem os apóstolos da Bíblia são assim, mas eles querem ser assim. Então, na palavra diácono, todo cristão deve servir. Todo cristão é um diácono. Só que há, na Bíblia, o ofício diaconal, que é uma função específica que Deus estabelece para a igreja local. É uma tarefa com que alguém se compromete, e aí no caso o diácono na igreja, uma função, uma missão ou um cargo. Então, o diácono, todos nós devemos servir, todos nós devemos exercer o ministério diaconal. Só que Deus estabeleceu para a ordem da sua igreja, por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios que tudo deve ser feito com ordem e decência, há essa função. E para essa função, apenas homens devem exercer, porque há um nível de autoridade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando se fala de nível de autoridade,
a gente já traz os conceitos do mundo. Eu mando, você obedece. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus é aquele que tem o ofício, ele deve servir mais do que qualquer outro. Então, diácono, o ofício diaconal, ele deve ser aquele irmão que serve, ou irmãos que servem. Nós vimos, então, que todos devem servir, mas alguns são escolhidos e separados para isso. Foi o que Paulo disse a Timóteo, os diáconos. Aqui, então, ele está fazendo uma distinção do ofício para os demais cristãos. Ele não existe a ideia, por exemplo, no catolicismo, que há do clero e dos leigos. O clero é mais importante, tem contato direto com Deus, e os leigos não. Todos nós temos. A questão da diaconia é que há uma função específica para que o serviço na igreja local seja desenvolvido. A diaconia foi o primeiro, inclusive, ministério, se a gente pode chamar assim, de organização da igreja. Atos capítulo 6, nós vamos ver essa palavra aí novamente. Atos capítulo 6, versos 1 a 4. Atos 6, 1 a 4, diz assim: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica. A igreja, ela tinha pessoas, lembra que em Jerusalém a igreja houve uma grande conversão, e ali havia pessoas que vieram de outros países. Eles eram judeus por descendência, mas eles falavam em outros idiomas já, porque eles moravam em outros países. E alguns deles ficaram ali em Jerusalém com a igreja que teve início. Então, e a gente vê, né, a gente fala às vezes da igreja do início, a igreja primitiva, como ela era perfeita. Não, a igreja sempre foi falha, né? Inclusive a igreja do início. E aí o que estava acontecendo? Porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. As viúvas que eram de descendência judaica, mas que eles estavam morando em outros países, agora vieram para cá, elas estavam sendo menosprezadas em detrimento às viúvas que falavam o hebraico. Por isso, então estava havendo um erro ali, uma discriminação, uma acepção de pessoas, o que nunca deve existir na igreja, nunca deve, mas infelizmente acontece, né? Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. A palavra é diácono, né? Ele diz: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa. Algumas versões dizem esse importante serviço. E nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Primeiro, eles não estão dizendo, nós vamos cuidar do que é mais importante, nós somos mais importantes para fazer esse serviço aqui. Não. É claro que o ministério central da igreja é a pregação da palavra, mas não está menosprezando o serviço. Tanto que eu gosto muito dessa versão, que diz desse importante serviço. Ele está falando, irmãos, nós precisamos ter ordem. Nós temos uma função principal aqui, pregar e orar. Mas há uma outra necessidade da igreja, e essa necessidade precisa, então, ser suprida. E aí, então, ele estabelece ali critérios para que isso pudesse ser feito. Pela graça de Deus, a igreja estava crescendo. E é como eu disse, né? Às vezes nós achamos que a igreja do início, a igreja primitiva, ela era perfeita. Nós já vemos aqui, daqui a pouco nós vamos ver Ananias e Safira, e aí por aí vai, né? A igreja ela é composta de pessoas como eu e você, somos falhos, né? Então, havia necessidades ali. E então, os apóstolos, dirigidos pelo Espírito Santo, né, ordenam que essa organização, então, fosse feita.
havia necessidades específicas, há ministérios específicos. E aqui então nós vimos, ainda que não haja aqui a palavra diácono na nossa língua, e que não seja uma ordenação, quando Paulo ele escreve para Timóteo, ele vai usar esse ofício aqui agora como parte para as igrejas locais. Então, toda igreja local deve ter diáconos que desenvolvam esse serviço. O ofício do diácono deve ser exercido somente por homens. Nós vimos lá, os diáconos, e a gente volta lá para o texto, e nós vimos aqui em Atos também, que Pedro diz, escolham o quê? 7 homens. Por quê? Porque, novamente, há um princípio de autoridade. Outro ponto importante, a palavra de Deus diz que para Deus não há escravo, nem livre, não há judeu, nem grego, não há homem, nem mulher. No sentido de que todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus e que todos aqueles que creram em Cristo estão iguais diante de Deus. Então não é que o homem seja mais importante para Deus do que a mulher, mas há funções diferentes. E a palavra é claríssima em dizer que a autoridade cabe ao homem. A autoridade cabe ao homem no lar, a autoridade cabe ao homem na igreja. E eu creio que ela, em qualquer esfera de atuação, o homem deve exercer a autoridade. Né? Isso é uma opinião minha, até depois vocês não concordam, você pode até tirar, editar, né? Eu não creio que nós devamos ter nenhum líder, inclusive publicamente mulher, exercendo autoridade. Mas o que é importante é que na igreja está claro que não deve ser. Novamente, não porque o homem seja melhor, mais especial, mas porque Deus estabeleceu isso. E outra, ele estabeleceu isso desde o início, desde a criação. Né? O segundo ponto, então, já que é o homem que deve ser, é que a mulher ela não pode exercer a autoridade, né, na igreja local. Ela não pode exercer na igreja como um todo. Né? E, novamente, isso não significa que a mulher não possa e não deva servir. Lembra, todo cristão deve servir. As mulheres, as irmãs em Cristo devem servir. E em várias áreas elas podem e devem servir. Mas elas não devem exercer autoridade sobre homens, porque isso é o que a palavra de Deus diz. Hoje você vai ver até apóstola. Né? Tem até apóstola não deveria ter, que dirá apóstola. Né? Então, mas tem bispa, tem pastora. Onde tem isso na Bíblia? Não tem. Né? Um irmão que congrega conosco, e ele era de uma grande igreja em Londrina, é uma grande igreja neopentecostal, e um dia ele viu na Bíblia, ninguém foi falar para ele, né? E lá tem a pastora. E aí ele falou assim, ô pastora, onde tem pastora na Bíblia? Né? Eu falei assim, na Bíblia não tem, mas aqui tem. Aí ele foi embora. Né? Então o argumento dela foi bastante convincente, aqui tem. Não tem base na Escritura. Existem aqueles que vão querer justificar, mas as profetisas do Antigo Testamento, descontextualizar, Deus usa mulheres, e as profetisas do Novo Testamento, o fato do dom de profecia pode ser dado a uma mulher em um contexto específico, não significa que ela exerça autoridade na igreja local. Não tem nada a ver. Mas há aqueles que querem defender, nós não cremos assim, e entendemos que quando a igreja parte para esse caminho, ela está indo para um caminho extremamente perigoso. Por quê? Primeiro, porque está desobedecendo a palavra. E segundo, porque está dando uma função para a mulher que Deus não a criou para isso. Isso, inclusive, é ruim para a mulher. Não traz nenhum bem para a mulher exercer essa autoridade. O caráter do diácono. Pedro disse que, lá em Atos, como nós vimos, que os homens escolhidos deveriam ter boa reputação, ser cheios do Espírito e de sabedoria. Eu gosto de
de brincar, né? Um dos diáconos que depois morre, quem é? Estevão, né? E eu brinco assim, que hoje não há nenhum presbítero como o diácono Estevão, que era um homem cheio do Espírito e que fez aquela pregação maravilhosa. Eu creio que faltam muitos presbíteros, esse que vos fala é um deles, que se possam ser como Estevão, o diácono, foi. Mas o fato é que a palavra vai dizer que há características que o diácono deve ter. E esse está lá no texto de 1 Timóteo que nós vimos. Vou pegar aqui a referência dos versos 8 a verso 13. Diz assim: os diáconos, eles devem ser dignos. Outra coisa, nada do que está aqui implica em perfeição, porque se fosse perfeição, ninguém exerceria ministério algum, nem mesmo os apóstolos. Então, ele está falando de um norte e que deve haver esse cuidado. Então, ele é um homem digno, ele não é conhecido aí por ser um mau caráter. Uma coisa é infelizmente, nós pecamos. A outra coisa é viver nesta realidade. Eu me lembro ouvindo o reverendo Augusto Nicodemos, e ele, muito sabiamente, ele diz, o que Paulo estabelece aqui para critérios para diáconos e presbíteros, todo cristão deve ser. Ele vai falar aqui. É que no caso de autoridade, isso deve estar muito mais evidente ainda. Então, ele deve ser o quê? Digno. Ele deve ser homens de palavra. E aqui, além, é claro, de palavra do conhecimento, mas alguém que honre a sua palavra. Não é alguém que fala uma coisa e faz outra e vive nesta prática. Não devem ser amigos de muito vinho. Né? E aí eu quero também... a gente respeita as realidades de irmãos que pensam diferente. Né? Nós entendemos que, no caso aqui, não muito vinho implica em nunca vinho, não. É claro que há uma realidade em relação à bebida alcoólica, a gente tem que tomar cuidado, a palavra fala não se embriagar, mas ela não proíbe isso. Né? Não há uma proibição. Né? Ainda que haja irmãos que defendam isso, e que irmãos, homens de Deus, o fato é que ele não deve beber muito, ou qualquer outra bebida alcoólica, ele não deve beber muito. Agora, lembra, isso não é só para diácono. Então quer dizer que a pessoa não é diácono não pode se embriagar, não. A palavra diz para não se embriagar com vinho, isso porque causa dissolução, é o pecado. Então, a embriaguez é pecado em qualquer nível. Mas, novamente, para alguém que exerce o papel de diácono, o ofício diácono, ele não deve ser de forma alguma. Deve tomar cuidado. Nem de lucros desonestos. Então, se não é diácono, vai ter lucro desonesto? Não, claro que não. Nenhum cristão. Mas, esse irmão, ele deve ter um caráter irrepreensível nesse sentido. Devem se apegar ao mistério da fé. E o mistério da fé, aqui, em resumo, é o Evangelho. Deve ter uma compreensão do Evangelho, deve confessar o Evangelho, deve procurar viver à luz do Evangelho. Devem ser primeiro experimentados. Paulo vai dizer que o presbítero não pode ser neófito, novo na fé. E é uma outra forma para dizer o mesmo do diácono aqui. Então, esse irmão, e esse é algo muito importante, né? E nós conversamos lá no presbitério, nós entendemos que é o presbitério que convida irmãos que entendemos que podem cumprir as características estabelecidas, tanto para presbíteros quanto para diáconos. Nós temos uma filosofia lá. Nunca chame quem não está fazendo nada, porque se ele não faz nada, não exercendo o ofício, ele não vai fazer nada também exercendo o ofício. Então, o experimentado é alguém que ele tem prazer em servir, ele está trabalhando já na igreja local, sem se preocupar com o ofício,
Então, esse é alguém que deve ser primeiramente experimentado. Se não houver nada contra eles ou que tenha uma boa reputação perante os de fora, eu estou vendo aqui agora na versão tradicional com a que eu tenho aqui. Como é que ele é visto aí fora? Esse homem, ele tem um bom caráter diante das pessoas que não creem no Evangelho? É claro, então significa que nós vamos ter que fazer uma pesquisa, botar um detetive atrás do irmão para saber que não. A gente tem que tomar cuidado com isso e pela graça de Deus, quem vai nos dirigir, nos orientar nesse sentido é o próprio Senhor. Mas se você já sabe de alguma coisa, então é importante que não. Na comunidade, o sistema de voto é de veto. Né? Como é que funciona? O presbitério, e essa é uma característica nossa, os presbíteros da igreja, às vezes nós vemos um irmão, nós procuramos, obviamente, seguir o que está escrito aqui, vemos aquele irmão, ele ama a igreja, ele está servindo, ele tem palavra, e aí ele é um irmão que está na igreja há mais tempo, não é novo na fé. Então, nós falamos, tem esse irmão aqui, alguém sugere do presbitério, e aí então nós entendemos que todos hoje, nós estamos em 10 presbíteros, todos os presbíteros devem concordar. Se um disser que não, mesmo que ele às vezes não apresente uma justificativa plausível, irmãos, eu acho que a gente tem que esperar um pouco mais com esse irmão, mas tem alguma coisa contra? Não, mas é uma percepção minha, vamos orar mais, vamos colocar diante de Deus. Se não houver unanimidade do presbitério, nós não convidamos. Se houver, aí nós convidamos esse irmão para o presbitério ou para a diaconia, e aí apresentamos para a igreja. E aí nós colocamos a responsabilidade sobre a igreja. Falamos, irmãos, nós temos esse irmão aqui, o irmão José e o irmão Pedro aqui, e o irmão José, nós queremos indicar para o presbitério, o irmão Pedro para a diaconia. E nós vamos dar um prazo aqui de 2 semanas para que vocês, a igreja, os membros da igreja, digam se vocês apoiam ou não. Se você souber de alguma coisa que nós não sabemos e não falar, a responsabilidade é sua. Depois, se tiver qualquer problema e você sabia, a responsabilidade é sua. Por isso que a igreja participa. Ela não participa publicamente. Então eu quero falar do irmão Pedro. Não. Aí se você tiver, você vai conversar com alguns dos presbíteros, você vai ter que mostrar concretamente se há alguma coisa à luz da Escritura que o desabone, e aí então nós vamos tratar com a igreja depois. Pela graça de Deus, isso nunca aconteceu até hoje, né? Graças ao Senhor. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Então, está falando dessas características. Se não há, como é que está a reputação dele? Né? Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Nada, entendamos. Mas às vezes o presbítero Marco fica bravo com o irmão lá. Nada não é perfeição. Às vezes eu posso errar, né, com irmãos e tchau, irmão, você me perdoa. Não estou falando de perfeição. Nada se a vida daquele homem ela não é caracterizada por aquilo. Tá bom? As funções do diácono. Né? O diácono, portanto, é aquele que serve. O que eu quero trazer é uma aplicação para nós. Como nós pegamos esses princípios, essas características e procuramos aplicar na comunidade cristã de Londrina. E é claro, cada igreja tem a sua particularidade, isso não é uma regra, obviamente, mas para nós, pela graça de Deus, isso tem nos ajudado. O que nós colocamos lá? Primeiro que um diácono ele deve acompanhar famílias em necessidade e indicação ao presbitério. Nós temos que cuidar primeiramente dos da família da fé. Então, irmãos que são diáconos, às vezes eles recebem, isso já aconteceu algumas vezes, o irmão fala, obviamente não é necessário que um diácono faça isso, às vezes tem um outro irmão que é membro da igreja, presbítero Danilo, tem essa família aqui, eles são membros, eles estão passando por necessidade, o irmão perdeu o emprego e tal, nós precisamos ajudar. E aí a igreja direciona, por um período de tempo, uma oferta para manter aquela família. O diácono, ele deve procurar cuidar disso, ele está atento a isso. Né?
É claro que nós fazemos isso de acordo com as condições que a igreja tem. Cuidados operacionais da comunidade, por exemplo, aí, questão mais operacional mesmo, manutenção, abrir e fechar o espaço que nós nos reunimos, questão de limpeza, controle de materiais. Os irmãos se reúnem, os diáconos hoje, mensalmente para ver algumas dessas necessidades. Trabalho com ministérios ou visitantes também. Eles devem exercer um trabalho que nós chamamos lá de hospitalidade. Cada irmão ali deve, pelo menos uma vez por mês, estar ou recebendo uma família membro da igreja ou visitando. Nós temos uma organização, uma escala ali, para que todo mundo possa ser atendido. Então, por exemplo, eu recebi o irmão Noede lá na minha casa. E aí, então, eu vou lá e dou baixa. O presbítero Danilo, ou o diácono Jamilson, por exemplo, ele vou fazer uma visita por ele. Você pode fazer uma visita ou recebê-lo. Mas aí tem a brincadeira lá, para Deus conta, né? Para Deus conta, mas para nós não. Porque a gente já teve um contato com esse irmão. O que a gente quer dizer com isso? É que todas as famílias a gente deve procurar atender igualmente. Então, feita essa visitação, hospitalidade com todas as famílias, a gente começa de novo. E aí nós sempre incentivamos para que presbíteros e diáconos façam isso com outras famílias que eles não tenham tanto contato, para que a gente possa atender e conhecer todo mundo. A gente está sempre correndo atrás, né? Porque é muito difícil você desenvolver isso plenamente, mas é isso que nós temos procurado fazer. Então, exercer hospitalidade e visitação. Desenvolver um discipulado intencional. O discipulado é 1 a 1, que a gente fala, né? O discipulado é mais do que 1 a 1. Um grupo na casa é uma forma de discipular também. Há outras formas, reuniões de homens, de mulheres. Isso pode ser discipulado também. Mas quando a gente fala de um discipulado intencional, é que irmãos andem individualmente com outros irmãos por um período de tempo. Aí aquele irmão tem a liberdade, às vezes, de estudar a palavra, às vezes de ter um tempo de conversar, de orar, ler um livro juntos. A gente procura desenvolver isso. Então, ela procura porque nem sempre a gente consegue fazer com todo mundo ao mesmo tempo. Mas isso é algo que nós tentamos desenvolver entre os irmãos. E há outras funções, eu coloquei algumas aqui mais práticas. Bom, falamos dos diáconos. E os presbíteros, né? Há 2 textos principais para o ministério ou ofício de presbítero. Um é esse aí, em 1 Timóteo, capítulo 3. Eu propositadamente li do diácono, e agora vamos ler, que é o segundo, e vamos ler agora o primeiro, que é 1 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 7. E diz assim, 1 Timóteo 3, 1 a 7. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, presbítero, ancião, são palavras sinônimas no Novo Testamento, tá? Às vezes aparece bispo, às vezes aparece presbítero, às vezes ancião. É a mesma coisa. É necessário. Não, peraí, deixa eu ler de novo aqui. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria casa, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Veja, novamente, estas características se aplicam a qualquer cristão. Mas, para o presbítero, então, isso é muito mais importante, porque ele está exercendo um papel
ou função de autoridade. Vamos ver em Tito capítulo 1, versos 6 a 9. Eu vou ler aqui nessa versão da NVI, tá? Tito 1, 6 a 9, diz assim: é preciso que o presbítero, olha aí, a palavra não é bispo, mas é a mesma coisa, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, e que sejam acusados, filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado na obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinado, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então, aqui nós temos um outro ofício. Lembra, na igreja somente 2, diáconos e presbíteros, bispos, anciãos. Né? Assim como quando a igreja era plantada, eram instituídos diáconos, e aqui é outro que é importante, né? É sempre a palavra está no plural, né? A não ser quando está definindo a função, ou diácono, ou o bispo, ou o presbítero, mas havia sempre mais de um. Né? E para o presbítero, então, é muito importante que assim seja. Você nunca vai ver em Atos Paulo estabelecendo o presbítero, mas são presbíteros. Por quê? Porque por causa do pecado nós ainda tendemos a querer usurpar a autoridade que nos foi outorgada. Então, se você tem uma pessoa só na liderança, é muito mais provável que ela vai errar do que se você tem outros irmãos. Ah, mas aí tem irmãos que são mais maduros, tem irmãos que têm mais conhecimento? Sim, ainda assim, a palavra não faz nenhuma distinção. É natural que qualquer grupo de presbítero, há presbítero que tenha mais conhecimento da palavra, mais experiência, mais maturidade do que outros, isso é óbvio. Né? Mas mesmo assim, Deus estabeleceu que haja presbíteros, para que no conjunto do presbitério as decisões de governo, cuidado da igreja sejam tomadas. Tá bom? A palavra, e aqui nós vamos ver lá em Atos capítulo 14, versos 20 a 23, Atos 14, 20 a 23, só um exemplo disso que eu estou dizendo, de que a igreja, ela instituía presbíteros. Né? Atos capítulo 14, versos 20 a 23. Diz assim, 14, 20 a 23. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade, lá em Derbe, e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra. Lembra, eles estão indo pregando o evangelho em várias cidades ali. Listra, Icônio e Antioquia. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Verso 23, aqui é o que interessa. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Então, ele foi para várias cidades, pregava o evangelho, plantava a igreja e presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em
quem haviam confiado. Então, aqui nós vemos, cada igreja tinha o quê? Presbíteros. Há irmãos, homens de Deus, e eu creio que não tem como argumentar contra, que esses presbíteros eles têm o mesmo nível de autoridade. Nós temos irmãos, homens de Deus, que pensam diferente. Eles acham que um pastor, às vezes um mestre, ele tem um alto nível de autoridade maior. Eu não vejo isso na Bíblia, e nós não seguimos esse padrão. Qualquer irmão que hoje chegar no presbitério, eu que estou lá há mais tempo, né? Que foi um dos que plantou a igreja, né? Se o irmão for recebido no presbitério, ele vai ter o mesmo nível de autoridade que eu. O que ele disser tem o mesmo peso de autoridade que eu, entre nós e para com a igreja. Não tem a ver o fato, mas o presbítero Mar tem mais tempo, ou ele é mais conhecido. É natural que isso aconteça, mas isso não significa que eu sou mais importante, que tenha uma voz, voto Minerva entre os demais. Nós não entendemos assim, tá bom? Essa é a nossa postura, e nós, graças ao Senhor, mesmo ouvindo esses irmãos, homens de Deus, eu sempre, quando a gente recebe um irmão lá que vai pregar, e eu pergunto isso para eles têm as suas justificativas, não me convencem, e graças a Deus eu estou muito contente com o que nós temos ali hoje. Um grupo de presbíteros que tem o mesmo nível de autoridade, se eles foram eleitos pela igreja, se nós errarmos na escolha, fomos nós que erramos, todo mundo, a igreja toda, né? Então nós entendemos que esse é um princípio, é o melhor para a igreja local, ainda que haja irmãos que discordem. A palavra não fala como eles eram escolhidos, esse é um ponto também importante. A palavra fala de eleger, de escolher, mas não fala como. Então não fala se tem que todo mundo votar, se a maioria, algumas igrejas falam, não, a maioria mais um, se tem que se manifestar, não. E nós, por experiência, nós não permitimos que isso aconteça. Porque nós já tivemos, tempos atrás, já faz algum tempo, graças a Deus, 2 assembleias que não foram para isso, onde as pessoas poderiam se manifestar de maneira escrita. Elas tinham que fazer perguntas e colocações. E assim, nós vimos que se na maneira escrita já dava problema, se fosse então todo mundo falando, seria pior. Então nós adotamos uma postura de que, sim, a igreja participa, ela tem acesso a todos os presbíteros, a toda a liderança, no que ela quiser tratar e conversar. Mas nós entendemos, por prudência, para questão de maturidade, que falta maturidade, sempre vai faltar, entendemos que a assembleia, quando nós fazemos, e a votação, no caso, para a escolha de presbíteros e diáconos, os membros não devem se manifestar publicamente. Não, eu acho que esse irmão aí, não sei o quê, aí ele falou lá, e se ele falou tem fundamento ou não, aquilo lá vai ficar para o resto da vida, né? Eu já vi isso em assembleia, eu creio que é melhor dessa forma. Mas há irmãos que pensam de maneira diferente. Eles entendem que a assembleia e a eleição deve haver manifestação. Então, eu já participei de outra igreja e que o irmão levantou, eu acho que esse irmão aí não tem condição de ser presbítero. Eu acho que ele não é maduro ainda. E aí os outros, mas eu acho que tem. E aí fica aquela alegria, né? Então, por prudência, nós entendemos que não. Nós não impedimos ninguém de fazer qualquer consideração. Falei, se você tiver alguma coisa para dizer, vem e fala para os presbíteros, né? Se você sabe de alguma coisa que nós não estamos vendo, você é responsável. Não estou dizendo que é perfeito, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a Bíblia não diz como deve ser a eleição, ela diz que deve haver eleição. Ela não estabelece se é voto secreto, voto público, no papel ou por veto, como é o que nós seguimos, tá bom? Aliás, essa é uma prática, eu tive a oportunidade de estar na igreja batista do Mark Dever há alguns anos, e lá eles são muito contundentes em relação à manifestação na assembleia, publicamente. E eu perguntei para um dos líderes, falou, na nossa igreja nós fazemos assim. E aí ele falou, examinou, considerou, falou assim, biblicamente não tem nada de errado. Então, graças a Deus, nós temos aí um irmão que pensa de maneira diferente, mas que não viu erro à luz da Escritura na postura que nós temos. Bom, o que é então o presbítero? Como eu já enfatizei, palavra bispo, presbítero e ancião são sinônimos, são palavras intercambiáveis. O pastor, que também
Mas o pastor há um sentido em que todos nós devemos pastorear uns aos outros. Discipular é pastorear. E às vezes a palavra pastor, Pedro vai falar sobre isso, ela está associada diretamente ao ofício. Então, em alguns casos, a palavra pastor também é sinônimo de ancião, bispo ou presbítero, né? Bispo, presbítero ou ancião eram supervisores e os que governavam a igreja local. Então, é um governo. Em que sentido, né? Em todos os sentidos. Teológico, administrativo, no cuidado pastoral. Então, isso é função do presbitério. Por exemplo, no sistema batista, né, existe a distinção entre pastor e diretoria, né? Nós temos a diretoria, mas é uma questão meramente legal. A diretoria não apita nada, mesmo porque a diretoria é composta de presbíteros. Nós só temos lá, a cada 2 anos, uma questão documental, porque a gente precisa prestar contas financeiramente para a igreja e diante o Estado. Nós precisamos apresentar isso. Mas quem governa a igreja são os pastores. Então a diretoria ela não é um órgão à parte do presbitério. A diretoria é uma questão que é exigência legal. Esse termo nem tem na Bíblia. Mas é porque hoje uma igreja você precisa compor uma diretoria que tenha o presidente, vice-presidente, tesoureiro. Então a gente tem que ter isso. Só que quem governa a diretoria é o presbitério. Esses então eram que supervisionavam e governavam a igreja. E pastoreavam e devem pastorear a igreja. Homens que protegiam, guiavam e alimentavam as ovelhas, né? Eu estou tentando me lembrar aqui de uma frase de Calvino, né? Que o pastor é aquele que alimenta a ovelha e expulsa o lobo, né? Porque está sempre gente querendo chegar com uma ideia nova, alguma coisa diferente, então tem que tomar esse cuidado. O ofício de presbítero. No caso, o ofício do presbítero, ele segue os mesmos critérios em termos de caráter ou de especificações do que deve fazer ou não do diácono. Ele deve ser homem, marido de uma só mulher. E aí esse é um outro aspecto que também há irmãos que divergem. Eu vou colocar como nós entendemos na igreja, tanto para o diácono como para o presbitério. Nós entendemos, há irmãos, novamente, né? Eu estou deixando claro aqui, nós não somos referência para nada. Há irmãos que pensam diferente. Mas nós entendemos que, quando se fala de marido de uma só mulher, é que eles tenham casado uma única vez. Então, se alguém... mas e se aquele homem, ele creu no Evangelho, ele creu no Evangelho e ele já tinha sido divorciado? Ele creu no Evangelho. Sim, creu no Evangelho. Mas ele não é marido de uma só mulher, como a Bíblia ordena. Então, ele não deve exercer o ofício. Essa é uma postura. Há irmãos, obviamente, que compartilham dessa interpretação, que nós não inventamos, né? E há outros que entendem que, por exemplo, se ele era descrente e depois que ele se divorciou e depois ele creu no Evangelho e se casou novamente com uma mulher cristã, ele estaria apto. Essa é uma interpretação, mas que para nós ainda nega o marido de uma única mulher. Porque Paulo mesmo vai dizer, ele considera que mesmo o casamento entre ímpios é casamento diante de Deus. Então, por isso essa nossa posição na igreja. É uma posição que alguns vão considerar muito radical, mas é assim que entendemos lá. No governo da igreja teológico, isso é muito importante, eu sei que vocês adotam a mesma confissão que nós adotamos. A confissão da igreja é o norte teológico da igreja. O que nós cremos? Está lá na Confissão Batista de Londres, de 1689. Mas não é na Bíblia? É na Bíblia. Mas a Espírita diz que na Bíblia crê também. O católico também diz que crê na Bíblia. Neopentecostal também diz que crê na Bíblia. Mas o que eles creem na Bíblia? Aí a confissão nos ajuda. Então, qualquer presbítero, ele tem que subscrever o que a confissão determina.
Nós temos irmãos lá na igreja que têm dificuldades com as doutrinas da graça, os 5 pontos do calvinismo. E são irmãos em Cristo, mas se ele tem problema, ele jamais deve exercer um ministério de presbítero e de ensino. Ele não pode exercer esse ministério. Nós temos procurado alinhar isso. Eventualmente, já tivemos algumas dificuldades com isso. Eventualmente, a gente tem que realinhar isso, mas é muito categórico. Então, ele quer exercer o ministério, ele tem que subscrever toda a Confissão Batista de Londres, de 1689, que é a nossa base de interpretação da Escritura. Vamos lá. Então, ele precisa ser homens, o ofício, mulher de jeito nenhum, nada contra a mulher, eu sou casado, como eu tenho minha esposa, então, mas o problema é a questão da autoridade. E o presbítero deve ter, o presbítero, o grupo deve ser um grupo plural de presbíteros, nunca centrado em um homem só. Nós entendemos que esse é um ensino da Escritura. O caráter do presbítero, ele deve ser irrepreensível. Irrepreensível não é impecável. A palavra irrepreensível é que ele não é alguém que precise ser constantemente repreendido em relação ao pecado, que ele está sempre lutando contra aquilo. Nós entendemos também que a irrepreensibilidade se aplica a, por exemplo, se um dos presbíteros, e nós tivemos isso na nossa comunidade, ele comete algum pecado grave que se torna público, ele não está mais apto para o ministério de presbítero pastoral. Nós tivemos uma situação assim na igreja, foi algo bem triste, mas esse irmão, como é um homem de Deus, quando ele cometeu, ele mesmo procurou o presbitério antes de falar para qualquer um. Falou assim: irmãos, eu cometi um pecado, eu não estou mais apto para o presbitério, então eu estou pedindo, eu estou me desligando. E era uma decisão inequívoca dele, ele sabia que ele não estava mais apto. Então nós entendemos que isso não significa, ele não é cristão? De jeito nenhum, ele é o irmão em Cristo que cometeu um pecado e agora, infelizmente, dentro da nossa compreensão, ele não está mais apto para exercer o ministério. Isso se aplica a qualquer um dos presbíteros lá. Qualquer um de nós, e todos sabem disso. Se acontecer, esse irmão vai ser destituído. Ele tem o perdão, ele continua sendo membro da igreja, se ele se arrepender, obviamente. Ele pode até exercer ministério de ensinar, de ajudar, sim, mas ele não pode exercer o ofício, porque ele fere o princípio da irrepreensibilidade. Novamente, tudo que tem que falar é uma ressalva. Há irmãos que pensam de maneira diferente. Nós cremos, por exemplo, que um irmão que às vezes caiu em adultério, o pecado do adultério, sendo um presbítero, isso se torna público, e nem que se não se tornar público, mas dentro do presbitério, mesmo que ele se arrependa, ele não pode, ele vai ser perdoado em Cristo, ele é perdoado na igreja, mas ele não deve mais exercer esse ministério, porque daí também fere a questão de uma vida de testemunho para a igreja. Marido de uma só mulher, eu já falei, sóbrio, algumas dessas características são semelhantes à do diácono, hospitaleiro, apto para ensinar. E essa é uma grande diferença entre o presbítero e o diácono. Nós temos na igreja irmãos diáconos que ensinam, mas não é necessário ensinar para ser diácono. Para o presbítero, sim. Outra coisa, nós estamos em 10 presbíteros. 4 presbíteros pregam de púlpito. Os outros 6 não, mas os outros 6 estão envolvidos. Eventualmente um ou outro desses 6 prega também, mas eles estão envolvidos em ensino. Num grupo na casa, às vezes no ministério de educação de filhos, de casa, ele está envolvido em ensino. A palavra fala apto para ensinar. Ela não fala para pregar de púlpito, mesmo porque o conceito de púlpito é um conceito nosso. Ele tem que ensinar. Então, se ele está ensinando, ele está apto para isso. Aí, outra coisa, existe, infelizmente, isso tem em toda a igreja, não tem como evitar, porque nós somos pecadores. Eu gosto mais da pregação do pastor fulano de tal, ou do presbítero fulano de tal. Tudo bem,
né? Mas isso é uma questão pessoal. Então, o apto para ensinar não é aquele que tem mais conhecimento teológico. Não, ele precisa ter um conhecimento. Mas se ele tem um ministério, ele ensina, ele tem prazer nisso, ele crê que ele foi chamado, ele deve, então, ele pode exercer o ministério de presbítero. Não apegado ao dinheiro, deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, é uma característica do diácono e também do presbítero. E esse é um ponto importante. Há irmãos, eu estou trazendo várias interpretações aqui, homens de Deus, que ele entende assim. Por exemplo, os meus filhos, né? Eu procurei, pela graça de Deus, procuro ensiná-los. Eu tenho 2 filhos adultos que professam o Evangelho e creio no Evangelho. E eu tenho meu filho pequeno, de 7 anos, ele ainda não tem a compreensão. Eu devo ensiná-los. Eu os ensinei, eu e minha esposa, perfeitamente? Lógico que não, nenhum pai nem mãe sobre a face da terra fizeram isso. Mas eles procuram ensinar. E como é que eu vejo? Eles estão sempre na igreja, enquanto crianças. O meu filho menor, ele não tem direito de falar, não quero ir na igreja. Você não quer, mas você vai. Né? Ele não tem direito de escolha, ele é uma criança. Então eu vou ensinar, pregar, orar com ele. Eu estou fazendo isso. E enquanto eles estão conosco na igreja, eu estou testemunhando disso. Mas se no momento adulto ele de repente, pai, o negócio é o seguinte, eu não acredito nada disso aí, eu quero viver a minha vida. Alguns irmãos vão entender que se isso acontece com o presbítero, ele não está mais apto para o presbitério. Para nós, não. Para nós, a nossa responsabilidade está enquanto nossos filhos são pequenos, estão debaixo da nossa casa, e aí nós então procuramos ensinar. Mesmo porque nós vamos, e esse é um ponto fundamental para nós, quem converte? O Senhor. A soberania de Deus, os eleitos são dele. É claro, eu tenho responsabilidade. Aquele pai que é omisso, que não estuda a palavra com o seu filho, que não ora com ele, que não leva na igreja, ele não pode ser presbítero. Mas aquele que faz e, infelizmente, às vezes o filho não está seguindo, ouvindo a palavra, ele não é mais responsável na fase adulta. Então, isso é uma compreensão que nós temos deste aspecto aqui de governar bem a sua casa. As funções, né? Quais são as funções? E aí, para nós, praticamente, já estou quase acabando aqui, tá? Cuidado com a palavra, então, ensino. Nós procuramos cuidar disso nos grupos nas casas. Nós temos, hoje acho que são 10 grupos nas casas, todos estudamos o mesmo material. Nós procuramos ter cuidado com os irmãos que estão ali. Às vezes os irmãos que não necessariamente são presbíteros ou diáconos, às vezes surge uma situação que eles trazem para nós, devem trazer para que a gente possa auxiliar. Então, esse cuidado da palavra, e esse é o ministério principal do presbítero, o cuidado da palavra. Né? Isso passa por verificar a fidelidade da confissão de fé da igreja. Então, tudo que está na confissão deve ser ensinado. É claro, a confissão não trabalha de alguns pontos. Eu gosto sempre de dizer, quando a Confissão Batista de Londres foi escrita, em 1689, não existia pentecostalismo. O pentecostalismo veio 300, 400 anos depois. Então, obviamente, não tratava a questão de dom de línguas, porque nem era se tratado. Então, a gente procura tratar disso, mas o norte nosso é esse. A escolha, o que o presbitério faz na comunidade? A escolha, como eu já falei, de definição de irmãos para ministério, irmãs também, no caso de ministério, às vezes de música, ministério infantil, isso passa pela liderança. Podemos chamar esse irmão, essa irmã, para estar ajudando, e o presbitério é quem vai dar o aval de poder ou não ter o auxílio daquele irmão ou irmã. O governo da igreja, a administração dos recursos financeiros é feito pelo presbitério. Nós temos aí um irmão que cuida mais diretamente dessa parte, mas toda a decisão de governo, pela graça de Deus, nós recentemente compramos um terreno, essa é uma decisão do presbitério. Nesse caso, precisa do apoio da igreja e passou por assembleia. Mas investimentos de equipamentos e outras questões financeiras é decisão do presbitério. E nós temos também aí presbíteros que cuidam de áreas específicas. Eu, por exemplo,
eu que sou responsável pelos irmãos que pregam aos domingos, a questão de escala, de definição, do ministério infantil. Aí tem o presbítero Jonas, ele esteve aqui com você, né? Ele é músico, ele cuida da parte de música. O Danilo de adolescentes. Aí tem outros irmãos, não lembro todos, que são o presbítero Flávio dos grupos nas casas. Então, tem essas funções dos presbíteros de setorizar algumas atividades da igreja. Exercer hospitalidade e visitação, é exigido isso dos presbíteros e dos diáconos. E também a questão do discipulado 1 a 1. Então, essas são algumas aplicações do que nós vemos aqui definido no texto. Né? Qual é a responsabilidade dos presbíteros? E aí eu termino com esse texto aqui, de 1 Pedro, capítulo 5, versos 1 a 4. Eu me lembro o pastor Paulo Bornelli, que foi, hoje ele está na glória, e ele foi um irmão muito importante para nós na igreja, e ele disse que ele tremia quando ele lia esse texto. Ele foi pastor por, acho que 45 anos da comunidade cristã de Maringá, e ele disse que sempre que ele lia esse texto, ele vinha muito temor a ele. 1 Pedro capítulo 5, versos 1 a 4. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. E aí ele diz, eu apelo a vocês o quê? Pastoreiem o rebanho de Deus, não é nosso. Não. O presbítero não tem rebanho, o rebanho é de Deus, né? Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. E aqui, isso é de trazer tremor para qualquer presbítero, né? Porque é uma grande responsabilidade. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Olha o servir aí, né? Não hajam como dominadores. Eu sou pastor dessa igreja, eu mando e se obedece, né? Não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível ou imarcessível coroa da glória. Esse é um texto de grande temor e que é para aquele que Paulo diz, aquele que aspira o episcopado, aquele que deseja exercer o ofício de presbítero. Excelente obra deseja, mas tem uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Quem pastoreia perfeitamente? Ninguém. Ninguém pastoreia perfeitamente. Nunca houve. Nem o presbítero apóstolo Pedro aqui, a gente sabe bem, né? Que a Bíblia fala dos seus erros, mas deve ser o nosso desejo alvo, buscar no Senhor. Qual a função, então, importância de presbíteros e diáconos? É imensa, né? Ambos têm a função de cuidar da igreja de Cristo. É para pôr medo? Não. Temor? Sim. Não medo, não, e agora? Não, tem que ter temor diante de Deus. Qual é o papel dos demais irmãos e irmãs da igreja? Ajudar presbíteros e diáconos a exortar, a repreender, a perdoar, a incentivar, né? É algo que é muito importante a igreja local, apoiar os presbíteros e os diáconos, né? Sim, eles são falhos, mas se o Senhor os colocou com o aval da igreja toda, eles precisam de cuidado e de apoio, tá bom? Deus abençoe, irmãos.